Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está todo mundo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero louvar a Jesus pela oportunidade de estar aqui. Quando eu recebi o convite feito pela nossa irmã, pastora Eliane, meu coração se alegrou bastante, porque é um lugar que marcou minha vida. Foi muito bom os momentos, os dias que eu passei aqui neste lugar. Estivemos aqui por 3 vezes e foi bom demais. Aprendi a amar essa família, tenho um pastor, respeito muito grande pela vida do pastor. Tenho um respeito muito grande pela vida do pastor. Que Deus possa abençoar o Senhor, a sua casa, amém? Todas as ovelhas que Deus tem confiado na tua mão, os pastores que Deus tem levantado através da sua vida, que possam ser seus imitadores, amém? Que Deus abençoe nosso amigo aqui. E o Felipe, né? O Felipe, ele marcou minha história, esse lugar. E hoje, quando eu cheguei aqui, de verdade, gente, eu falei, quando o ônibus parou, meus olhos saíram lágrimas. Porque eu ficava pensando, será que eu vou encontrar o Felipe de novo na minha vida? E hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, obrigado, porque os meus olhos puderam ver o Felipe de novo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, amém? Eu estou expressando isso porque isso aconteceu realmente, gente. E eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque nós passamos por situações que a gente não sabe se nós vamos retornar a algum lugar. E nessa manhã o Senhor tem me presenteado, não só com a vida do Felipe, com a vida de todos os irmãos, né? Mas o Felipe, ele tem um marco muito, muito grande na minha vida. Ele e o Senhor sabe por quê, amém? Queridos, abra a tua Bíblia, por favor, nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, né? Eu não viajo mais sem o Cláudio. Falei com a Eliane, agora só viajamos nós dois. Recebemos uma ordem do céu e nós temos procurado cumprir aquilo que o céu determinou para nós. Então ele está aqui comigo, graças a Deus por isso. Sou muito grata a Deus pela vida dele. É um pai exemplar, um avô maravilhoso, a qual não tenho como expressar a alegria que ele traz para a vida dos meus netos, para a minha casa, para os meus filhos, que tem momentos que eu falo, meu Deus, ele não está pastoreando uma igreja, mas o Senhor fala, ele está pastoreando o maior rebanho que ele poderia ter na vida dele, que é a sua casa. E isso ele tem feito muito bem para a glória de Deus. Lucas capítulo 1, Deus tem ministrado em meu coração um texto, e eu quero dividir com os irmãos, com muita fidelidade no Espírito. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, por favor. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, amém? Todos acharam? Aqueles que puderem, sentirem o desejo de ficarem sobre os seus pés, nós agradecemos, amém? Eu vou estar lendo, porque a minha Bíblia tem uma tradução diferenciada. Eu acho que aquela ali é a esposa do Felipe, não é ela? Deus te abençoe, minha filha. Deus possa conceder muitas bênçãos na tua vida. Eu vou ler do capítulo 5, amém? E eu vou estar fazendo essa leitura, e os irmãos somente me acompanhem aí com a sua Bíblia, porque a minha tradução ela é um pouco diferente. Diz assim, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eu vou pular e vou lá para o 11, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo.
Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Amém? Levante as tuas mãos e eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós somos agraciados na noite desse dia pela tua presença, somos agraciados, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, por tudo que nós ouvimos aqui, Jesus, por estarmos no meio de pessoas tão especiais, ó Pai. A tua casa nessa noite, ó Deus, está diante de ti se prostrando, ó Deus, e agradecendo ao Senhor, ó Pai. São 19 anos, Deus, somente o Senhor faz isso. Continua, Pai, abençoando, Pai, esta igreja. Continua abençoando, Deus, a liderança desta igreja. Ó Deus, que possa continuar havendo crescimento para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava ali sentado ouvindo, né, a oportunidade que o nosso irmão teve. E o pastor já tinha falado algumas coisas com a gente hoje ali, conversando. E foi muito intenso o momento, né, que vocês viveram aqui. E agora esse irmão aqui relatando, o pastor relatando o que ele viveu juntamente com o apoio. E o Espírito Santo pôde confirmar no meu coração o que ele tinha colocado lá ainda em Volta Redonda, antes de eu chegar aqui. E o Senhor falava comigo aqui: se eu fiz por paredes, se eu restaurei templos feito por mãos humanas, o que não posso fazer eu por pessoas? O que não posso fazer eu por pessoas? Você consegue levantar a tua mão e entender que o Senhor, o Deus que restaurou essas paredes, Ele fala para você olhar para essas paredes, para essa janela, para esse chão, que alguém pensou que ia desabar, que ia afundar, e o Senhor pôde levantar novamente com o seu poder. Sinta a presença dEle, porque Ele vai fazer isso em vidas aqui. Quantos podem acreditar nisso? Aleluia. O Senhor vai restaurar pessoas aqui. Ele vai trazer cura para a tua casa, Ele vai trazer cura para a tua família, Ele vai trazer cura para o teu interior, porque o Senhor não pode curar em volta sem antes Ele nos curar por dentro. Então nessa noite dá liberdade para o Espírito Santo e receba a cura, receba o bálsamo através da palavra do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, o Espírito Santo ministrou fortemente em meu coração essa palavra. Eu gosto mais desse texto, e nesse ano eu já fiz menção dele uma vez, não fiz mais que uma, mas nós ministramos e o Senhor Ele vai abrindo mais o nosso entendimento, além daquilo que Ele já tem nos dado. Quando nós olhamos o capítulo 1, o que nós vamos encontrar? Nós vamos entender que Lucas ele está fazendo a narrativa, falando de situações que aconteceram bem antes do nascimento de Jesus. É muito lindo a fala de Lucas, por quê? Porque ele vai falar sobre os pais de João o Batista. Ele sente necessidade de falar dos pais de João o Batista, que veio antes de Jesus. João Batista, ele veio para quê? Para preparar o caminho para Jesus. E eu gosto muito dessa fala, por quê? Porque eu acredito que nós, como servos de Deus, pastores, obreiros, missionárias, diaconisas, membros, não importa a sua condição de cargo, o que importa é que você foi levantado nessa terra para preparar o caminho para alguém. Eu preciso que você acredite nisso, que você seja meu amigo, meu irmão, segure bem na mão dessa pessoa, diga para ela com muito amor, tá? Porque é o nome dessa igreja, é Ágape, é o amor verdadeiro. Fala para ela: eu vim, diga: eu vim e eu quero preparar o caminho para você. Quantos podem aplaudir a Jesus por esta palavra? Entenda isso. Eu preciso preparar o caminho para alguém. Eu sinto a presença. Eu preciso, eu não sou uma represa, mas eu sou um rio de águas vivas que prepara o caminho para outras pessoas.
Lucas. E aí quando eu olho a intensidade da fala de Lucas, eu fico impactada. Por quê? Porque ele vai citar Isabel e Zacarias. E ele vai fazer questão de trazer uma palavra de esperança. E quem está falando é médico, quem está falando é doutor, quem está falando é alguém formado, cheio de entendimento, cheio de capacidade. Mas esse homem que tem tanto intelecto na tua formação, naquilo que ele aprendeu na medicina, ele não vai descartar o poder de Deus. Eu preciso te animar nessa noite e dizer para você que o mesmo Deus que teve poder de endireitar madeira sem ninguém pôr a mão dentro desta igreja, muito mais ele fará por pessoas. Quem está entendendo? Porque madeira não tem sentimento, porque madeira não fala, madeira não ouve, glória, madeira não se fere, mas madeira se quebra, mas madeira se enverga, ela incha, mas ser humano ouve, ser humano sente. O que ele não vai fazer por pessoas nessa noite que estão aqui com o seu coração aberto, com o seu ouvido aberto para receber palavra. Quem está entendendo isso? Lucas está liberando uma palavra de esperança. Ele está liberando uma palavra de esperança para gente fiel, mas desiludida. Ele está falando de Zacarias e Isabel, pessoas fiéis, que estão honrando a Deus, que servem o Senhor com a tua maior fidelidade, que são intensos na sua forma de servir, mas existe ainda uma desilusão que está dentro dos seus corações. Eles são pessoas fiéis? São, porém são pessoas que estão marcadas por muitas dores que viveram. Eu fico maravilhada porque Lucas, nesse texto, ele decidiu falar para pessoas boas, mas que estão sem esperanças, para pessoas boas, pessoas que têm uma honra no meio da sociedade, pessoas que até já alcançaram um nome, mas que ainda estão necessitando de algo para poder viver o cumprimento de uma promessa. Levanta a tua mão que eu quero derramar na tua vida através da palavra. Deus vai cumprir promessa na sua vida. Quantos podem acreditar nisso nesta noite? Ainda tem algo da parte de Deus que vai acontecer, e o que vai acontecer vai trazer alegria para você, mas vai trazer alegria para outras pessoas também. Quantos podem receber isso nessa noite? Zacarias e Isabel. O texto está dizendo para nós que essas pessoas, eles servem o Senhor de forma irrepreensível, que eles são justos. E aí quando nós vamos olhar para o dicionário, nós vamos entender que uma pessoa que é irrepreensível é alguém que não dá margem a erro. E o dicionário, ele é usado, ele vai dizer que alguém irrepreensível é aquele que não tem defeito. E eu me preocupei com isso, mas o dicionário aprova isso, ele garante. Ele foi ousado em dizer que Zacarias e Isabel, eles não tinham defeitos. E eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, alguém que a Bíblia está dizendo que não tem defeito. Eles não tinham defeitos, eles eram irrepreensíveis. E agora a Bíblia vai dar testemunho deles dizendo, sabe o quê? Que eles são justos. E o que é uma pessoa ser justa? É alguém ser reto, é alguém ser correto e ser honesto ao extremo. Deixa eu falar para você nessa noite, pode ter marca aí dentro do teu coração. Você pode estar marcado por muitas guerras e por muitas dores, mas o céu está olhando para você e o céu está dizendo, a sua maneira de me servir de forma fiel, de forma honesta e irrepreensível, me faz trabalhar em teu favor, e em tempo oportuno eu prepararei para ti uma grande resposta. Eu fico imaginando que Zacarias, ele servia ao Senhor, e quando ele ia ao templo, com certeza, anos, o texto vai trazer para nós o entendimento que 400 anos, Mateus, ele vai deixar mais claro. Por quê? Porque depois de Malaquias vem Mateus, e aí a gente vai entender, somente Mateus e Lucas falam desse casal,
E agora 400 anos que Deus não se manifestava em profecia. O povo de Israel estava acostumado a receber orientação de Deus através dos profetas. O povo de Israel estava acostumado, passava o aperto, dobravam os seus joelhos, falavam com Deus e Deus levantava o profeta para trazer resposta. Mas tem 400 anos que Deus está em silêncio. 400 anos que Israel se sente perdido. Só que aí, quando nós estudamos, o que nós vamos aprender? Que Deus está marcando um novo tempo para Israel. Tem silêncio aparente de Deus, mas tem crescimento de palavra. Quem está entendendo isso, adora. Tem silêncio aparente de Deus, aleluia, mas Deus estava levantando sinagogas para ter adoração a Ele. Quem está entendendo isso? Tem perseguição nos dias de Herodes, tem silêncio, mas Deus estava levantando alguém, glória, para ser cheio da presença dEle no tempo oportuno. E agora a gente tem alguém que tem dor na alma, a gente tem alguém que tem ferida na alma, a gente tem alguém que está debaixo de sofrimento, mas que tomou a decisão: nós vamos servir a Deus de forma irrepreensível. Qual é a palavra da noite, Cláudia? Não dê desculpa no tempo da crise, mas continua adorando ao Senhor de forma irrepreensível. Quem está entendendo isso? Todos nós vivemos dias de crise. Todos nós passamos por momentos complicados. E eu fico imaginando a convivência de Zacarias e Isabel. Todos nós sabemos que a própria leitura vai trazer para nós o esclarecimento, porque eles estão debaixo de uma promessa. Eles estão esperando aquele que Isaías falou, que ele viria e ele iria salvar toda a humanidade. Eu fico imaginando que Zacarias abriu Isaías 61 e ele via todos os dias que o Espírito do Senhor estaria sobre aquele que viria para mudar, aleluia, a história da nação. Mas Zacarias e Isabel, eles não têm filhos, e a Bíblia está dizendo para mim que eles são velhos. E agora eu fico pensando de gente velha, gente sem esperança, gente sem perspectiva, botando a cara no templo para adorar. Meu Deus do céu, eu fico pensando de gente velha que alguém olha e pensa: vai acontecer mais o que na vida dela? Vai acontecer mais o que na vida dele? E Deus está dizendo: eles estão obedecendo, eles estão sendo fiel, e eu vou preparar uma grande surpresa. Pode tomar posse disso. Deus tem surpresa para alegar o seu coração. Isso é intenso demais. A sensação que eu tenho é que Isabel, ela como a mãe, desejo de ser mãe naquele tempo, hoje em dia já é difícil. Quando uma mulher não tem filho, dependendo da mulher, ela se sente tão diminuída, ela se sente solitária, ela tem as suas crises, os seus traumas. E quando nós olhamos para Isabel, nós vamos ver que para ela não era fácil. Por quê? Porque não ser mãe naquele tempo era ser uma pessoa amaldiçoada. Não ser mãe era dizer que aquela mulher desfrutava da bênção de Deus. E agora o Zacarias, como pai, como expectativa de sacerdote, de ter alguém para dar continuidade na sua descendência, ele tem também uma rachadura dentro da sua alma. Mas isso não foi motivo para Zacarias ficar dentro de casa. Isso não foi motivo para Zacarias deixar de adorar o Senhor. E eu posso falar para você nessa noite: talvez em nosso meio exista algumas pessoas que estão tão marcadas, que estão tão feridas, que estão enfrentando um aparente silêncio de Deus, mas Deus está dizendo: você não está entendendo, é só aparência esse silêncio. Eu estou fazendo você crescer, estou te preparando para uma experiência muito maior. Quem pode tomar posse na noite desse dia? Experiências maiores vão acontecer. Quem acredita, aplauda o Pai nesta noite. Experiências maiores. Ele não vai poder te dar experiência maior, aleluia, sem antes você ser provado por Ele. Ele não vai poder nos dar experiências maiores sem antes Ele nos testar, sem antes Ele nos perceber o que está, o que eu vou revelar na crise, porque Ele já me conhece na bonança.
Ele já sabe quem eu sou quando tudo está muito bom. Mas Ele quer saber o que eu vou mostrar para alguém na hora da minha dor. E aí, quando eu olho para esse texto, a sensação que eu tenho é que tinha dia, olha, é muito forte isso. Eu penso que era dessa forma. Tinha dia que Isabel olhava para Zacarias e ele não tinha força para levantar. Aquele dia estava difícil demais. E talvez ele dissesse para ela: olha, Isabel, eu não vou hoje não. Hoje até é dia de eu servir o Senhor no templo. Hoje até é dia de eu ir participar daquela festividade, mas eu estou sem força. E a sensação que eu tenho é que Isabel olhava para ele e falava: homem, seja forte, levanta e vai. A palavra de Deus diz: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. E de repente quem estava cansado se colocava de pé. Acredito eu que tinha dia que Isabel olhava para Zacarias e falava: hoje eu não tenho força para enfrentar os olhares daquelas mulheres, eu não tenho força para enfrentar o olhar de gente me julgando, porque todo mundo tem filho e eu não tenho filho. E aí eu começo a lembrar de Ana. Meu Deus, quanto tempo aquela mulher sofreu, quanto tempo aquela mulher chorou, quanto tempo aquela mulher teve que enfrentar a perseguição alheia de alguém que zombava dela porque ela não tinha. Só que a Bíblia vai me mostrar uma Ana que entendeu que precisava caminhar entre espinhos do lado do esposo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu estou para te dizer nessa noite que Deus vai honrar a tua obediência. Quem está entendendo isso? Ana está subindo a Siló. Oh meu Deus, Ana está subindo a Siló. Ana está pisando em espinho. Mas tem alguém pensando que a caminhada de Ana é em vão. Tem alguém pensando: eu tenho filho e ela não tem. Mas Ana está firme, está parecendo maracujá de gaveta, está toda estourada internamente, e no caso de Ana até por fora, porque a Bíblia diz que ela não tinha força nem para comer. Mas o lindo da história é que quando chegava no momento de repartir, meu Deus do céu, de repartir aquilo que era oferecido, a melhor parte, o Eucana separava para Ana. Tem uma igreja reunida aqui nessa noite que foi fiel. Quem é fiel vai receber porção de fiel. Quem pode tomar posse disso aqui? E agora Eucana, ele não vai dar a maior parte para Penina porque ela tem filho, porque a Bíblia vai dizer que ele amava Ana. Eu preciso animar você nessa noite e te dizer, sabe o quê? Que o céu está olhando para a terra, Deus está olhando para a terra, e Ele está vendo homem fiel, Ele está vendo mulher fiel, e Ele ainda está dizendo: a maior parte ainda é da minha igreja. Quem está entendendo? Não deixa, aleluia, a humanidade te confundir. Não deixa as dificuldades terrenas roubar a tua fé. A nossa Bíblia diz em Apocalipse 3:8: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você sabe que Deus te deu algo, então você guarda. Não deixa a luta, não deixa a guerra tirar de você aquilo que Deus já te deu. E aí eu vejo uma Ana que vai comer sem ânimo, vai, porque o Eucana se levanta, ele se levanta como marido. E aí eu faço a tipologia do Espírito Santo. O Eucana, ele representa para Ana o Espírito de Deus, que fortalece o homem nas suas fraquezas. Entrou fraco aqui hoje? Entrou sem força? O Espírito de Deus está dizendo: oh aleluia, eu intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Quem caminhou até aqui fraco vai sair daqui fortalecido pelo poder da palavra. Quem recebe essa graça, e aí a gente vai entender que a Ana come porque foi sacudida pelo marido, come porque foi sacudida pelo Espírito. E nessa noite o Espírito está aqui nos sacudindo nessa noite. O Espírito está dizendo: reage. O Espírito está dizendo: eu estou com você nessa batalha. O Espírito está dizendo: eu estou com você nessa guerra. O Espírito está dizendo: olha para cima, entenda que a melhor parte ainda é da minha igreja, ainda é da minha noiva. Quem entende isso? Mas a noiva, oh meu Deus,
Mas a noiva está sofrida. Mas a noiva está machucada. Mas a noiva está ferida. A noiva hoje sofre de depressão. A noiva hoje tem problemas com síndrome do pânico. Aleluia. A noiva hoje aparenta uma dificuldade tão intensa. O Covid veio e Satanás pensou: agora nós vamos destruir a igreja. Mas a igreja que ficou trancada em casa por um período, ela invadiu a rede social e ela bombardeou o inferno. Você pode adorar o Senhor por isso. Ela bombardeou o inferno. Satanás não estava preparado para aquilo que nós fizemos. E aí a rede social virou, aleluia, o maior meio de comunicação evangélica da terra. Aleluia, quem nunca tinha ido na igreja recebeu palavra e se converteu dentro de casa. Mulheres valorizaram aquilo que elas não valorizavam há muito tempo. Sabe por quê? Porque pessoas que viviam no automático 24 horas não tinham tempo mais nem de sentar na mesa. Agora tem gente sentada na mesa, aleluia, gente fazendo culto no lar, uma igreja que se fortaleceu na crise. Eu estou dizendo para você nessa noite que não importa qual seja a sua luta, mas o que Deus tem liberado para mim e para você é que Ele nos fortalece na crise. Quem entende isso? Mas isso é uma escolha que eu tenho que fazer. É uma escolha. É uma escolha. E aí eu vou entender que Ana fez a escolha. E ela se levantou, fazendo voto, tá? E ela não vai abrir a boca, pastor Macedo. Está fraca, cansada, na luta. 24 anos esperando ter um filho. Quer saber? Dobrou o joelho lá diante do sacerdote. Aleluia. Porque ela sabia que ela precisava passar pelo sacerdote na terra. Oh, glória. E isso é importante. Precisamos entender que por mais comunhão que nós temos com Deus, não começa no céu, começa na terra. Pessoas precisam compreender que não começa no céu, começa na terra. Eu sirvo aqui, eu obedeço aqui, eu honro aqui, eu respeito aqui. E o céu se movimenta e ele manda a resposta para a terra. E ela não vai sair atropelando porque ela tem comunhão. Ela vai honrar na terra. E ela não vai falar: Senhor, pode me dar qualquer coisa. Se quiser seja uma menina, se quiser seja uma menina, pelo amor de Deus, me dá um filho. Não. Ana fala: eu quero um filho, varão. O que você precisa hoje? Receba força, receba poder de decisão para apresentar para Deus aquilo que você quer na presença dEle, diante do altar dEle. Ana vai apresentar com palavras firmes, não com voz alta, com gemidos na alma, mas com uma oratória verdadeira. Por quê? Porque a maior oratória não é aquela que eu faço no microfone, que a minha voz sai forte, sai firme. A maior oratória é aquela que sai de dentro da minha alma. Se tiver essência a sua oratória, ela vai alcançar o céu. Quem está entendendo isso? A oração de Ana alcançou o céu, alcançou ele na terra. E ela fez voto: se o Senhor me der, ele vai ser nazireu. E aí quando eu olho para esse texto aqui, 1 Samuel capítulo 1, vai fazer entender que Ana vence. E agora ela já está com o filho no braço. Só que a mulher que está com o filho no braço, ela não tem pressa de levar no templo. Sabe por quê? Porque Ana não é o tipo da mulher que quer vitória para esfregar na cara de ninguém. Ana quer vitória, aleluia, para mudar a história dela, mas para mudar a história da humanidade, a história da nação. Coloque a mão no teu coração para mim com muito respeito, mas eu tenho que ministrar isso sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem ministrado na minha, isso não é sobre mim, isso é sobre Deus. E eu preciso derramar na vida de alguém. Deus vai fazer algo na sua vida para você poder derramar na vida de outras pessoas. Quem acredita nisso? Mas Eucana tem pressa. E Eucana convida a Ana: vamos lá, vamos subir com o menino. Mas Ana não tem pressa.
Ana não tem pressa, ela não quer mostrar para as pessoas. Ana vai olhar para ele e vai dizer: não, quando a criança desmamar, eu vou subir, mas eu vou subir para entregar. E eu tenho algo para dizer para pessoas que estão entregando, até sem força. Vem prestar culto sem força. Vem prestar culto ferido, mas vem na dor, vem machucada, mas vem. Tem alguém olhando para a tua entrega e achando que não está acontecendo nada. Deus está dizendo: eu vou preparar algo lindo para você. Eu acredito que quando Penina olhava para a atitude de Ana, ela pensava assim: está perturbada, porque só tem um filho, agora vai entregar ele no altar e vai voltar para casa sem nenhum. Deixa eu fazer você entender que quando eu entrego, o meu Deus, Ele me honra. Quem está entendendo isso nesta noite, então entregue, abre o seu coração, entregue a tua adoração para Ele nessa noite. E aí o que é que nós vamos encontrar? Oh glória, oh meu Deus. A Bíblia diz que a mãe ia lá de ano em ano, irmãos, comprometimento de mãe, num tempo onde a maioria quer ser flecha. Deus levantou uma Ana que entendia que ela era um arco. Ela está entendendo: eu não sou a flecha, eu sou o arco que envio as flechas. Cadê as mães arcos aqui? Levanta a tua mão. As mães, levanta a tua mão, por favor, para você receber essa autoridade. Deus vai te dar a autoridade, e os seus filhos serão flechas, sim, na mão do valente. Não pense que você não está fazendo nada. Quando você orienta a família, quando você educa filho, você está sendo, aleluia, um arco nas mãos do Senhor, e está trabalhando para o reino. Quem está entendendo isso? Ana ia todo ano levar vestimenta nova para Samuel. Ah, meu Deus. E o texto vai fazer eu entender que Deus deu àquela mulher 5 filhos. Você consegue glorificar o Senhor por isso? No lugar da minha desonra, o meu Deus vai trazer dupla honra. E no esforço de Zacarias, no esforço de Isabel, aleluia, Zacarias sai de casa naquele dia. E todos nós sabemos que houve um sorteio ali. Sabe o que estava acontecendo? Deus preparando tudo para a cura dele. Quantos podem acreditar e entender que Deus está preparando o momento da sua cura? Quantos podem tomar posse disso? Jeremias capítulo 17, mexe com o meu coração. Vai dizer dessa forma para mim: olha que coisa linda, um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Mas nós não. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Enquanto eu viver, está ferida, mas está louvando ao Senhor, está machucada, mas está adorando, está oferecendo culto de ação de graça. Recebe cura para a tua alma nessa noite, cura para poder viver a promessa. Porque se eu não receber cura, e quando eu falo de cura aqui nessa noite, cura, restauração, eu não falo só de cura emocional. Deus precisa curar muitas pessoas aqui, emocionalmente falando. Mas o Senhor ministrou no meu coração que Ele tem curas físicas para fazer aqui nessa noite. Quantos acreditam que você pode sair, que você vai sair daqui curado nessa noite? Eu não sei qual é a tua deficiência, eu não sei aonde está o teu problema, eu não sei aonde está a sua enfermidade, mas eu estou dando uma voz de comando, que aonde ela estiver, Deus vai te alcançar, e Ele vai curar, porque Ele é poderoso para curar. Só que todos nós sabemos
que Deus prova pessoas. E aí quando eu penso e falo de esperança, eu gosto mais de um texto, que eu até separei ele aqui, irmãos, porque é muita expectativa, é muito forte aquilo que o céu, ele passa para nós. Romanos capítulo 5, olha só, se eu demorar você só adore, está dizendo assim, ó, tendo sido, pois, justificado pela fé. Repita comigo, justificado pela fé, temos paz com Deus. Você pode glorificar Jesus por essa paz que você tem com Ele. Temos paz com Deus, irmãos, isso é especial, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, oh meu Deus do céu, produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem está entendendo isso? Aleluia, Deus está dizendo, eu estou provando, mas eu estou te dando um caráter aprovado. A dor que aquela mulher viveu, a dor que aquele homem viveu, não interferiu na sua essência. Eu preciso liberar algo para você. Existem coisas que acontecem com você e comigo, que não é sobre nós, é sobre quem faz conosco. Entenda isso. E aí você, como pessoa, como servo fiel, que entende que você foi justificado por Cristo, você não precisa se contaminar. Você não precisa descer tão baixo, como infelizmente algumas pessoas descem. Você precisa continuar posicionado na sua adoração, e entender que aquilo que alguém fez com você, não é sobre você, mas é sobre o caráter ruim que ele tem, e isso não vai interferir no teu caráter. Por quê? Porque você tem a sua essência. Quantos entendem que tem uma essência que foi dada por Cristo aqui? E a essência, quando ela é boa, aleluia, nós somos falhos, mas nós temos acesso à palavra, e a palavra, ela me produz uma essência poderosa, uma essência transformadora. Eu não posso ter contato com Ele e ficar da mesma forma. Quem está entendendo isso nessa noite? Eu não posso me contentar em ter contato com Ele, ouvir palavra, ler palavra, receber presença, receber oração e continuar do mesmo jeito. Mas nessa noite tem cura. Quantos podem receber cura? Cura de caráter, aleluia. Alguém vai ver transformação, alguém vai ver você restaurado e não vai entender o que Deus fez contigo. Oh meu Deus, porque esse Deus, Ele tem poder para fazer. E aí quando nós olhamos 1 Pedro capítulo 2, vamos lá, eu preciso dividir isso com você. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, que coisa linda, está aqui, ó. E eu preciso falar isso com você com a tua mão estendida. Levanta a tua mão direita. A Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, não temas, que eu te ajudo. O Senhor está nos ajudando aqui, quem acredita nisso adora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, oh meu Deus do céu, vocês foram curados. Quem pode tomar posse? Pelas suas feridas vocês foram curados. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. E
tem alguém pensando, aleluia, e tem alguém pensando que vai ficar no meio do caminho, mas o Senhor diz: não vai ficar. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de cura. Zacarias chega no templo, alguém tira sorte, 24 sacerdotes, meu Deus, Jesus, e a Bíblia diz que ele servia na sua ordem, na ordem do seu sacerdócio. E quantas das vezes nós ouvimos, eu faço parte de ministério, de igreja, e quantas das vezes a gente fica ouvindo pessoas implorarem para os membros aparecerem nos cultos, para os membros cumprirem as suas escalas, e aqui a gente vai encontrar que ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Aleluia, nessa noite o céu pode, aleluia, gritar o seu nome e dizer: é hoje que eu te entrego a senha para aquela vitória. Oh, meu Deus do céu, a Bíblia diz que Zacarias tirou a sorte, e na sorte ele teve a oportunidade de entrar para oferecer o incenso. Ninguém estava esperando que algo extraordinário iria acontecer, mas quem estava do lado de fora estava com mão estendida. Como é que nós fazemos quando tem alguém com o microfone na mão? O que nós fazemos quando alguém canta? O que nós fazemos quando alguém prega? Antigamente era assim: o sacerdote entrava para oferecer e o povo que ficava com a mão para cima intercedendo. Deus está chamando uma igreja hoje para interceder. Enquanto você intercede por quem está oferecendo, você recebe também. Quem está entendendo isso? Que Deus levante mais intercessores nessa terra, porque a intercessão muda destino de gente. Glória! Intercessão muda história de pessoas. Pessoas não vão ser mais a mesma depois que se envolvem com a intercessão. E aí, quando nós observamos o que está acontecendo ali, ele vai oferecer incenso e ele está preparado para o comum, tá? Porque tem 400 anos que não acontece nada de diferente. Mas naquele dia que entrou, era diferente. Você consegue entender isso? Quem entrou naquele dia era diferente. Quem entrou era alguém fiel. Quem entrou era alguém sofrido. Quem entrou era alguém que tinha sido provado durante muitos anos. E o céu olha para a terra e Deus fala: vamos nos manifestar hoje. E ele vai dar ordem ao anjo, e o anjo vai se manifestar no meio da fumaça. E aí a gente fica pensando: por que do lado direito daquele altar aquele anjo se manifesta de maneira que Zacarias vai ficar turbado? Eu vou fazer você entender isso. Eu preciso que você pegue. Sabe por quê? Porque Deus quer revelar coisas tremendas para nós, mas Ele está dizendo: eu preciso que vocês desapareçam para eu aparecer. Quem está entendendo isso? É como se eu estivesse ministrando aqui e nesse momento vocês escutam somente a minha voz. Cadê a Cláudia? Não preciso ver a Cláudia para entender que Deus está usando a Cláudia. Quem pode adorar, aplauda o Senhor. E aí Deus está dizendo: eu estou falando para a gente que se humilha. Oh, meu Deus! Eu estou falando para a gente que se humilha. Eu estou falando para a gente que desce. Zacarias desapareceu na fumaça, e de repente ele vai ter a visão. E isso é tremendo demais. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma resposta da parte do Senhor, mas está aqui. O anjo do Senhor apareceu. Zacarias está perturbado, ficou com medo. Mas o anjo do Senhor disse para ele: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Qual é o teu medo hoje aqui?
Isso é resposta de Deus para a nossa vida, saindo diretamente nesse altar, nessa comemoração de 19 anos. Deus está dizendo: não tenham medo, a oração de vocês foi ouvida. No caso de Zacarias e Isabel, ele precisava da resposta. Talvez ele estava até intercedendo pela vinda do Messias, porque alguns historiadores dizem que ele já não tinha mais esperança. Por isso que Lucas está falando que ele prega, que ele está ensinando, que ele está falando para gente que está decepcionado. Tem cura para quem está decepcionado aqui hoje. Tem cura para quem está sem esperança. Zacarias estava fazendo oração, mas ele não estava pedindo o filho dele. Ele estava pedindo: já estou velho, eu sei que eu não vou receber, não vou pegar mais o meu filho no colo, aleluia, mas eu quero pelo menos ver a chegada do Messias, oh glória. Mas aí o Senhor vai aparecer na figura de um anjo e vai dizer para ele: não temas, porque a sua oração foi ouvida, e a sua mulher Isabel dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Quem pode adorar o Senhor, aplauda a Deus. Talvez você está com uma expectativa em outra coisa, e Deus está dizendo: não abra mão do teu projeto, não abra mão do teu sonho por causa da tua idade. Glória! Oh meu Deus, eu não posso deixar de falar. Oh Pai, porque estamos cansados, estamos feridos demais, e alguém pensa: como vai acontecer? Como poderá se cumprir? E aí Deus chega fazendo na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Você não vai ficar decepcionado. Vou te dar um filho, e ele vai preparar o caminho, aleluia, para Jesus. Eu vou te dar um filho, e você vai ver o teu filho, e depois você vai ver, aleluia, o Messias que veio para tirar o pecado do mundo. Eu não sei o que você projeta para você, eu não sei o que você projeta para sua casa, mas o céu está dizendo: continua me adorando, porque eu trarei resposta. Quantos acreditam na resposta de Deus? Alguém falou sobre promessa aqui hoje, e promessas não é fácil esperar, não é tão fácil. Só que quando eu olho para essa mulher aqui, para esse homem, eu vou entender que Deus não depende de tempo, Deus não depende de idade, Ele não depende de hora, Ele só faz. Foi tirada na sorte. Zacarias estava escalado para servir no templo, mas ele não esperava entrar para oferecer incenso. Hoje, você não precisa esperar o sorteio, tá? Para oferecer incenso. Ofereça o que você tem de melhor aí. Você está no cenário, no ambiente do milagre. Então acenda o teu incenso, a tua oração, a tua intercessão, a tua adoração. Glorifica o Senhor, porque tem resposta de Deus para a nossa vida na noite desse dia. E o texto agora vai dizer para nós que isso é muito importante. E eu já peço para você se colocar sobre os seus pés. E eu queria pedir com muito carinho, Eliane. Posso pedir, pastor, um louvor? Aqui, o louvor da cura. Seu nome é cura. Vocês podem preparar ele para nós? Seu nome é cura. Seu nome. Esse é maravilhoso. Eu não estava conseguindo ficar em pé, mas quando vocês começaram a louvar Ele, eu me coloquei de pé. Eu falei: Deus, aleluia, eu vim aqui ministrar cura, e eu ministro cura e eu recebo cura. Quantos podem receber cura da parte do Senhor? Observe aqui, eu fecho essa mensagem. Está escrito aqui, ó. Na maioria das vezes, nós entendemos que as promessas,
tende a fazer mudança na nossa vida, no sentido individual de cada um de nós. E aí vem Deus, pastor, em contrapartida, usando um anjo e falando com Zacarias. Ele será motivo, levante a tua mão, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Aplauda o Senhor, que eu quero liberar a palavra para a tua vida. A alegria que Deus vai trazer para você não será só sobre você. Quem pode repetir isso? Toque em alguém, diga: vai alegrar você e a outras pessoas também. Quem está entendendo isso?